Eu tô tentando um negócio um pouco diferente aqui, eu não sei se vai ficar tudo cagado. Mas é isso, eu queria gravar um vídeo pra vocês e essa é a maneira mais rápida de eu conseguir fazer isso com o meu celular. Então se vocês perceberem a qualidade um pouco diferente, é por isso eu não tô gravando com a câmera hoje, eu tô gravando com o celular, mas eu tô gravando um vídeo! Hello, galerinha! Quanto tempo, não é mesmo? Faz mais de um mês que eu não gravo vídeo pro canal. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem gravar vídeo pro canal. Eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo nesse formato, né? Porque eu tô sempre lá no Instagram, tô mais presente no TikTok até do que eu achei que eu estaria. Inclusive, me sigam por lá no TikTok, tá? Eu tô tentando começar a usar mais a plataforma. Até que eu me surpreendi gostando um pouquinho de fazer o conteúdo, apesar de eu preferir muito mais fazer assim pra poder sentar e tomar um tempo conversando com vocês, falando com calma, né? Mas o TikTok até que tá me conquistando aos pouquinhos. E aí, como é que vocês estão? Como é que andam as leituras? Eu vim fazer um resumão, assim, vim conversar com vocês de algumas dicas. Na verdade, não exatamente dicas, né? Das minhas leituras mais recentes. Eu vou contar um pouquinho o que eu achei desses livros. Vocês viram na minha última TBR, então eu ando fazendo TBR não para um mês, sabe? Mas ao longo do tempo, que eu consigo ler em 2, 3 meses. E eu ando seguindo certinho, anda me ajudando. Sem essa pressão de ler tudo em um mês, eu tô conseguindo seguir a TBR. Tem 2 livros daquela TBR que não estão aqui porque eu ainda não terminei de ler. Um deles eu ainda tô lendo e o outro eu ainda vou começar, mas eu não vou fazer uma próxima TBR até terminar esses 2 livros. Mas tem bastante coisa legal aqui, eu li esses livros e eu vou conversar um pouquinho deles com vocês. Por estar usando o celular também, eu tô usando um microfone de novo, só que o microfone que eu usava, inclusive para fazer lives na Twitch, ele tá meio cagado, então eu não tô podendo usar ele, eu vou usar um outro microfone e eu espero que o som não esteja muito estourado. E que eu consiga salvar esse vídeo. Porque assim, são várias incógnitas, né? Eu tô fazendo tudo diferente, então não sei se vai dar certo. Vamos conversar um pouquinho das leituras que eu fiz nesses últimos tempos. Eu vou começar com Senhora do Fogo, que não foi o primeiro livro que eu li da TBR, mas eu não vou falar em ordem não, tá? Então, esse livro daqui, ele é um livro viajante. Vocês já ouviram falar do livro viajante? Eu acho que a maioria que me segue aqui no canal já, porque inclusive eu tenho um projeto de livro viajante com o DLX, que é o grupo que eu tenho com as minhas amigas Maria do canal Xícara Quente e Dessa do Louca dos Livros. E esse daqui era um livro viajante, então a gente começou ele com Filha das Trevas, que é o primeiro livro dessa trilogia. Ele é uma ficção histórica muito irada. Completamente apaixonada nessa história. Ainda mais porque a gente tem uma personagem principal, 2 personagens principais, mais pra frente acaba vendo meio que 3. Que eles são completamente, assim, cinza, sabe? Não tem como você defender ninguém, porque eles são totalmente cagados. Todos eles. E o que faz a história ser muito mais incrível. Porque, né, ninguém é perfeito. E quando tem um personagem muito perfeito, você estranha. Ele é um reconto de Vlad, o Empalador, só que na forma de mulher, né? Que é a Lada. E ela e o irmão dela, Radu, são vendidos pro Império Otomano pelo pai deles pra tentar manter a paz no país deles, que é a Valáquia, né? E aí a Lada e o Radu são obrigados a viver, né, no império de que o país deles é vassalo. E eles acabam conhecendo Mehmet, que é o filho do sultão, e tendo uma relação muito próxima, e aí 1 milhão de coisas acontecem, e é muito interessante, tem muita política, tem muito fato histórico, e tem muita ação, e é maravilhoso, eu sou completamente apaixonada nessa história. E aí a gente acabou terminando, né, a gente leu o primeiro, leu o segundo, todos eles são viajantes. Então, como os livros são meus, eu mando pras minhas amigas, né, então eu mandei primeiro, esse aqui eu acho que foi primeiro pra Dessa. A Dessa pegou, leu o livro e foi anotando nas margens tudo que ela achava, colocando as impressões dela sobre o livro, sobre tudo que ela estava achando, e aí depois ela pegou e mandou pra Maria, que leu o livro com as anotações da Dessa e fez comentários sobre o que ela estava achando e também comentários em cima dos comentários da Dessa. Então quando o livro chegou pra mim, ele chegou assim, ó, todo rabiscadinho. E é incrível, porque eu consigo ler o livro com os comentários das minhas amigas. E aí eu também acabei indo e comentando. Cada uma escolhe uma cor, sabe? E aí a gente vai anotando tudo. E é muito, muito divertido ler assim. Parece que a pessoa tá do seu lado lendo a história junto, em tempo real, sabe? Então assim, maravilhoso por causa disso. Eu amei o final da trilogia. Eu achei que eu fosse sofrer muito mais, sabe? Porque assim, o livro você sofre em vários momentos, você acaba se apegando aos personagens e ao mesmo tempo muitos deles se vão, e aí você fica assim, ninguém tá salvo, sabe? E quando chegou aqui no final eu realmente não sabia se alguns dos meus personagens favoritos iam sobreviver. Então assim, foi uma montanha russa,
sabe? Mas eu gostei muito do final do livro. Passou tanto tempo desde a última vez que eu tinha lido, eu levei anos lendo essa série, assim, porque eu fui enrolando mesmo, né? Mas que eu não lembrava de muita coisa, eu tive que ir lembrando aos pouquinhos, ao longo da leitura, porque, sabe, você vai esquecendo os detalhes? Então, teve um outro livro que eu li recentemente, ele é um nacional, e esse aqui é fantasia, sim, ele se chama Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Eu tava vendo muita gente falando desse livro, dizendo que ama, que foi o favorito de muitas pessoas, então eu entrei nele com muita expectativa, sem falar que olha essa capa maravilhosa. Eu fiquei completamente apaixonada na capa desse livro, e eu amei a sinopse, é bem a minha cara, né? A gente tem essa personagem principal que mora num império, né, num lugar que você não pode usar magia. Mas ela tem magia, só que a magia foi meio que erradicada, na verdade. O governo foi caçando todas as pessoas que tinham alguma magia e se tornou algo proibido. E aconteceu algo trágico no passado dela. A mãe dela morreu por causa disso, em consequência disso, desse trágico passado. E aí ela acaba reencontrando a pessoa que foi responsável por tudo de ruim que aconteceu no passado. Então ela promete se vingar, ela acaba mesmo sabendo que ela não pode usar magia, que é proibido, e a vida toda ela sempre tentou passar, tipo, despercebida, tentando ocultar os poderes dela de todo mundo, dos melhores amigos dela, e não contando isso pra ninguém, mantendo isso como segredo. Ela levava uma vida bem melancólica, bem assim, à margem mesmo da sociedade por causa desses poderes, por saber que ela era diferente, sabe? E ela acaba meio que arriscando tudo pra poder ter vingança em relação ao que aconteceu com a mãe dela. E ela acaba invocando um demônio pra poder ir atrás desse cara, que é o responsável por tudo de ruim que aconteceu. E aí a gente tem muito disso, dessa relação dela com o demônio que ela invocou. Ele acaba contando pra ela que ele não pode diretamente matar a pessoa, mas que ele pode fornecer todas as armas de que ela precisa pra que ela mesma mate a pessoa que ela quer matar. Né? E aí acaba começando a tramóia, né? Politicagem e os jogos do demônio pra conseguir chegar até essa pessoa super importante do alto escalão que ela quer. E assim, eu gostei da história, eu achei o ritmo dela no começo um pouco devagar, mas aos poucos eu fui me envolvendo. A construção de universo é muito legal. Eu achei a personagem bem na vibe melancólica mesmo, sabe? Mas ela tem alguma coisa que acaba realmente te conquistando, assim, você acaba torcendo por ela mesmo sabendo que ela tá ali com sangue nos olhos querendo morte. Você acaba se compadecendo pela situação em que ela vive também, os amigos dela também. E aí tem toda essa relação dela com o demônio, e aí eu vou te falar, assim, tem dois lados desse espectro, né, dessa relação dela com o demônio. Eu conheço uma pessoa, a Maria, que ela ia amar. Inclusive, eu indiquei super esse livro pra ela. Porque, assim, tem umas coisas bem esquisitas. Que se você for parar pra pensar, a autora meio que fez o certo. Porque, assim, a gente lê muitos livros de bruxas com demônios e tal, que eles são, assim, lindos, maravilhosos e perfeitos e tudo mais. E, na verdade, é um demônio, sabe? Não é pra ser nojento, é um demônio. Tem umas cenas meio nojentas, meio absurdas, que fazem sentido com o que ela tá criando. Mas que ao mesmo tempo, assim, ficou meio esquisito pra mim. Mas a Maria ia amar. E assim, no sentido da fantasia, né, ok, a gente entende. Mas eu fiquei com um pensamento, eu não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês. É que eu não gosto das... É que eu acho esquisito umas coisas, assim, sabe? Principalmente, tem uma cena... Eu não sei se eu posso falar isso é spoiler. Eu não acho que não é spoiler, não chega a ser spoiler. Mas, tipo assim, ele tá comendo um pombo. E é super nojento. A descrição é tão bem feita que é nojentaço. Tipo, depois como é que você beija na boca de uma pessoa que acabou de comer um pombo, sabe? Que nojo. Entendeu? Tem umas coisas meio esquisitas. Tá aí, eu acho que eu dei aqui 4 estrelas pra ele. A minha próxima leitura foi um romance de época que eu comecei a ler tem um tempão e que agora eu acabei voltando, inclusive porque uma inscrita me lembrou que eu tinha essa série que eu tinha parado de ler. E eu amo quando vocês vêm me cobrar, tipo, Ray, aqui, essa série que você começou, você não vai terminar não? Tipo, vamos lá? Porque assim, às vezes eu acabo esquecendo das coisas, entendeu? Então, muito obrigada pela lembrança. Que foi Julia Quinn, né, Os Segredos de Colin Bridgerton. Li rapidinho, li numa tacada só. E assim, eu gosto muito da Penélope.
Eu adoro a Penélope, eu adoro o personagem da Penélope. Eu gosto da Penélope desde os primeiros livros da série. Então eu fiquei muito feliz de ver ela protagonizando um livro, né, junto com o Colin, que eu também gosto muito do Colin. A relação deles foi bem conturbada aqui nesse livro, sabe? Se vocês não conhecem a história dos Bridgertons, você está vivendo embaixo de uma pedra. Mas tem até uma série na Netflix. Mas é um romance de época que são vários irmãos, né? São, sei lá, 7 irmãos, um negócio assim. E cada livro a gente acompanha a vida de um irmão indo pra sociedade e se casando. Essas coisas de época. Mas assim, ela sempre traz alguns outros elementos interessantes pra história. E aqui teve muito disso do papel da mulher na sociedade, ainda mais lá atrás, sabe? E eu acho a Penélope muito pra frente. Ela é incrível, ela é empreendedora, ela sabe do seu potencial, ela se orgulha do que ela construiu. E eu gostei muito de ver isso num livro, sabe? Eu gosto muito de ver isso em personagens históricos, sabe? Eu lembro muito da Jane Eyre, que, tipo, mesmo sendo escrito lá atrás, ela é muito pra frente, sabe, a personagem, e eu fico encantada com os pensamentos dela. Então, mesmo sendo uma história de época, eu gosto quando a gente acaba inserindo muita coisa que a gente considera mais moderna, sabe, e que muitas vezes as mulheres poderiam sim estar pensando lá naquela época, mas elas não tinham espaço pra falar, entendeu? Então, assim, é bem legal ver essa dinâmica, sabe? Então eu gostei muito de ver isso na Penélope. Eu achei eles muito fofinhos, é óbvio que eu torci pros dois ficarem juntos. Eu acho que de todos que eu li, esse aqui foi o meu favorito de todos da série dos Bridgertons. Eu acho que foi o que eu mais gostei. Eu acho que o primeiro livro foi o que mais me chocou, assim, algumas coisas que eu realmente não curti o que rolou. Então eu acho que de todos que eu li até agora, esse aqui é o quê? O quarto, foi o que eu mais gostei. Agora deixa eu falar desse livro aqui, que tipo assim, morte, né, gente? Vocês sabem que eu adoro falar de morte. Inclusive eu tenho um livro chamado Antes do Fim da Primavera. Se você ainda não sabe desse livro, se você ainda não leu, ele conta a história da Vi e ela vê fantasmas, espíritos, só que só durante a primavera. E a família dela trabalha em uma funerária que é especializada em arranjos para funerais. E aí aconteceu uma coisa muito traumática no passado dela, que ela tá carregando consigo até o momento presente. E ela acaba meio que se envolvendo na história de um recém-finado, de uma criança chamada Bernardo, que ele tá aí tendo dificuldade de fazer a passagem por causa do irmão dele, ele tá muito preocupado com o irmão. E ela acaba se envolvendo na história dele. E a gente vai acompanhando ela nessa história e em várias outras histórias que vão se interligando. Ela trabalha numa floricultura para funerais, ela acaba se envolvendo com outros espíritos também, outros fantasmas, e a gente fica sabendo um pouquinho da história de cada um deles. Então, assim, é uma história sobre luto, sobre família, sobre amizade, superação, e assim, eu espero que vocês curtam. Mas dá pra perceber que eu gosto muito de falar de morte, né? Então, esse livro aqui foi incrível, se chama A Coleção de Arrependimentos de Clover. A gente tem aqui uma personagem, olha, tá todo marcadinho o livro, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha só. Ai, eu amei. A gente tem uma personagem que ela também lida diretamente com a morte. Tem um nome específico pro que ela faz. Se chama Doula da Morte. Ela trabalha fazendo companhia para pessoas que estão em estágio terminal, né? Então, pessoas que estão ali prestes a falecer e não tem família, não tem parentes. Ela acaba acompanhando, tentando livrar essa pessoa dos arrependimentos ou ajudando nos seus desejos finais da melhor maneira que ela consegue pra poder fazer com que essa pessoa tenha uma passagem tranquila. E ela faz isso porque quando ela era muito criança, os pais dela faleceram, né? E ela teve que morar com o avô. O professor dela morreu na frente dela também. E depois, quando o avô dela faleceu, ela não pôde estar com ele. Então ela meio que sente que precisa fazer isso por outras pessoas, porque ela queria que alguém tivesse feito pelo avô dela. Tem um pouco disso também. E ela leva uma vida, assim, totalmente excluída da sociedade, sabe? Ela não quer se envolver, ela não quer se apegar, porque as mortes que aconteceram, assim, ao redor dela mostraram pra ela o quão doloroso pode ser quando você gosta de alguém e essa pessoa se vai. E aí começou uma queima de fogos aqui na hora que eu tô gravando, assim, porque, né, fazer o quê? Olha isso. Incrível. E aí, gente... Não é nem ano novo. Enfim, ela acaba fazendo isso. Essa é a profissão dela. E aí ela conhece um cara num grupo que as pessoas se reúnem pra falar de morte, sabe? As pessoas... Porque é um tabu, né? É um tema que as pessoas têm medo de falar. Então existem alguns grupos ao redor dos Estados Unidos que se reúnem pra falar disso, pra trocar histórias e conhecimento e tudo mais. E ela frequenta esse clube, né? E aí ela conhece um cara lá e ele acaba descobrindo qual é a profissão dela e contrata ela pra cuidar da avó dele, que tá partindo também. E a gente acaba vendo um pouco da vida da avó dele, né? Dos arrependimentos. E também isso acaba meio que ajudando
a Clover a se abrir pro mundo, sabe? E pra novas experiências através das lembranças da avó desse rapaz. Então, assim, é bem legal ver ela voltando a viver, sabe? Porque ela meio que tava só sobrevivendo e trabalhando, de certa maneira, enterrada em todos os ressentimentos e os arrependimentos da vida dela. Eu cheguei a ficar com um pouquinho de raiva numa boa parte do livro porque esse cara é um idiota. Nossa, que ódio desse cara, tipo, o que seria o parzinho romântico dela. Assim, ele é péssimo. E eu falei assim, não acredito que a autora vai deixar ela com esse idiota, né? E aí outras coisas vão acontecendo e mais pra frente você vai vendo, sabe, as coisas se desenrolando, aí eu vou ficando, ai, graças a Deus, sabe? Mas enfim, eu amei a história, tem muitas coisas que pra você marcar, muitas lições incríveis, e vai ser um livro que eu vou deixar por perto, porque eu sei que em algum momento eu vou querer reler. É aquele livro que você termina assim, tipo, um quentinho no coração. Mais um livro que eu li foi um romance chamado Táticas do Amor. Esse daqui, eu não sabia muito sobre ele, eu sabia que tava todo mundo falando super bem, e eu gosto de ter um romance, sabe, pra ler de vez em quando. Eu sempre coloco um romance na minha TBR, e eu curti. A gente tem esse garoto que joga futebol americano, tá envolvida na vida dele desde que eles são crianças, eles são melhores amigos mesmo, e a gente já desde o começo vê que a relação deles, assim, é um pouco além, sabe? Muitas vezes o rapaz acaba meio que... as namoradas dele acabam meio que perguntando, assim, achando esquisito a relação deles dois. E assim, eu vou ser muito sincera, não tem nem como culpar, porque assim, é meio esquisito mesmo. Talvez eu ficasse com um pouco de ciúme também. Enfim. E aí ele acaba sempre escolhendo a amiga, então dá pra perceber que tinha alguma coisa ali. Eles acabam aos pouquinhos se descobrindo como algo além de amigos, mas rola muito medo das duas partes. De poder estragar a amizade. Então, assim, a gente vê o ponto de vista dela e o ponto de vista dele, você fica, meu Deus, sabe? Queridos, só se joga, sabe? Acaba rolando também um romance de mentira, eles têm que fingir que estão namorando, porque ele é muito famoso e tudo mais. E, assim, tem vários clichêzinhos durante a história, mas ele foi trabalhado de uma maneira super divertida. Não me deixou passando raiva. Então isso é muito bom, ele foi muito levinho. É muito interessante falar desses livros tendo lido ele depois de um tempo, porque assim, alguns eu lembro mais do que outros, mas o que fica mais ressoando em mim é a impressão que eu tenho quando eu olho, assim, da capa. E às vezes se eu tivesse feito uma resenha no momento, assim, que eu acabei de ler, assim, é diferente, as coisas mudam ao longo do tempo. Eu gosto de deixar a história sentar, de certa maneira, sabe? E o último livro que eu vou conversar com vocês aqui é A Man Called Otto. E ele tem uma versão em português que é um homem chamado Ove. Não é isso? Eu não sei porque que mudaram o nome. Na verdade, o nome do cara é Ove. Eu não lembro porque que tem Otto aqui na capa. Enfim, esse livro prometeu lágrimas e entregou lágrimas. Na real, eu pensei que eu fosse chorar bem mais, tá? Vou ser sincera. Mas rolaram lágrimas. O final, assim, é de destruir o coração. Porque, assim, a gente tem um velhinho. E esse é o cara mais carrancudo, mais mal-humorado que existe. Ele é muito mal-humorado. Tipo assim, ele destrata todo mundo, ele é grosso com todo mundo. E ele tá desde o começo do livro tentando se matar. Eu não acho que isso seja um spoiler, apesar de não estar na sinopse, tá bem nas primeiras páginas do livro, fica bem evidente que é isso que ele tá tentando fazer. Isso tudo porque aconteceu algo na vida dele que mostra que a vida dele não tem mais graça. Sem isso, não tem mais o que fazer. Tava tudo dando errado, ele foi demitido. E assim, o trabalho era a única coisa que ele ainda tinha que segurava ele na vida, sabe? Que fazia ele ter vontade de viver. Porque ele é muito correto, sabe? Em relação às coisas. Ele quer o justo, ele faz o certo. Assim, literalmente, assim. A ponto do certo, às vezes, se tornar errado, porque ele não dobra nem um pouquinho, sabe? As regras, nem adapta nada. Então, assim, quando ele foi demitido, ele meio que perdeu qualquer outra coisa que segurasse ele a vida, qualquer propósito, né? E então é muito triste ver isso, porque você acaba trazendo isso um pouco também pra vida real, porque isso acontece com certeza com muitas pessoas de idade. Você vê o mundo avançando, vê as coisas acontecendo, você vai ficando mais velho, faz você pensar na sua velhice, sabe? E você se sentir inútil, você não se sentir mais contribuindo pra sociedade. O que você tá fazendo? Tipo, vai curtir a vida? Como assim? Sabe? O que eu tenho que fazer? Ficar calado e morrer quieto, sabe? Então, assim, gera umas reflexões, assim, que você fica pensando muito no seu futuro. Pelo menos isso aconteceu comigo. Só que apesar disso tudo, dele ser super mal-humorado, uma família se muda pra perto da casa dele. E eles são totalmente intrusões, sabe? Entrões.
E apesar dele tratar super mal todo mundo, ele acaba meio que se afeiçoando essa família, principalmente a mulher, né, que eu adorei a personalidade dela. E ele acaba meio que se envolvendo em todos os problemas da família. Ele é arrastado pra esses problemas. E assim, toda vez que ele tenta acabar com a vida dele, ele não consegue porque se intromete. Então, assim, é triste e engraçado ao mesmo tempo, sabe? E com isso, assim, voltando aos poucos, sendo obrigado a voltar a se meter, a se envolver na vida não só dessa família, né? Como dos outros vizinhos que ele conhece há muitos anos, sabe? Ele acaba meio que aos pouquinhos tentando encontrar um novo sentido pra vida. A gente também vai acompanhando muito do passado dele pra descobrir por que ele é assim. O que aconteceu com ele pra ele se tornar essa pessoa. E assim, tem coisa que é muito revoltante que você pensa, cara, eu acho que eu seria igual. Muitas das coisas que ele passou, tipo, faz sentido o porquê dele ser assim agora, sabe? Então também gera aquela reflexão, tipo, de você julgar a pessoa sem saber do passado dela, sem saber tudo que ela passou. Às vezes tem um motivo pelo qual ela age de certa maneira. Claro que é sempre aquilo que eu digo, eu acho que não é desculpa você descontar sua raiva nas pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas às vezes é mais forte, sabe? Às vezes nada é 100% ou isso ou aquilo. Tem muitas coisas entre isso. Então, assim, é muito tocante. Eu gostei muito da história. É isso, galerinha! Finalmente estão aí os livros que eu li recentemente. Como eu disse, tem 2 livros que eu ainda não coloquei nessa lista, porque eu ainda tô lendo, mas vai entrar na próxima. Eu quero que vocês me contem aqui embaixo quais foram as últimas leituras que vocês fizeram. Vocês gostaram? Vocês curtiram? Como foi? E eu vou aproveitar esse momento pra gravar mais um vídeo, então pelo menos 2 vocês vão ter agora. Eu espero que vocês... mesmo eu tendo estado afastada há tanto tempo, que vocês comentem, que vocês compartilhem esse vídeo. E é isso, eu vejo vocês numa próxima. Não se esqueçam que todos esses livros têm link de compra aqui embaixo. Além disso, o meu livro também vai estar com um link aqui embaixo. Ele tá disponível nas Americanas, nas lojas Americanas e na lojinha integrada da editora também. Então é isso, galerinha. Eu vejo vocês. Muitas beijos e até a próxima.